Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre legislação de proteção de dados pessoais, principalmente aqui com destaque no Brasil. Nós nos relacionamos cada vez mais na internet, nas redes sociais, em cadastros, blogs e fóruns. E os nossos dados circulam em muitos bancos de dados, muitas empresas, e nós precisamos dar uma atenção muito especial nisso tudo. Nós podemos fornecer dados, por exemplo, de forma ativa, ou seja, quando a gente faz um cadastro em um site, quando a gente faz uma compra, por exemplo, e até mesmo de forma passiva. Imagine que quando a gente passe por um local público, por exemplo, e lá tem uma câmera com reconhecimento facial instalada para diversos propósitos, e essa câmera, por exemplo, capta dados, informações nossas. E a gente pode fazer isso de forma direta, ou seja, quando nós fornecemos esses dados, e também a aquisição de dados ela pode se dar de forma indireta, quando aquela empresa, aquela instituição que possui essas informações fornece com consentimento ou não para terceiros esses dados. Veja então que são muitas as situações em que a gente precisa dar uma atenção e a gente precisa verificar como maximizar a segurança e a proteção dos nossos dados pessoais. Um destaque muito grande que a gente tem que, uma observação, uma atenção muito grande que a gente tem que ter é justamente nessa questão do compartilhamento indevido dos nossos dados pessoais que tem causado muitos problemas por aí. Então, uma legislação que trate sobre dados pessoais, ela é muito importante no nosso contexto atual. Uma legislação que seja rigorosa nos direitos dos usuários, nos nossos direitos e nos deveres daqueles que fazem o tratamento de dados, aqueles que utilizam todas essas informações. Existe um princípio muito grande que deve ser protegido nesse contexto, dentre os vários princípios que a gente precisa abordar, o princípio da privacidade, ou seja, a proteção da nossa privacidade, principalmente no meio virtual, ela se torna cada vez mais interessante. Então, proteger os nossos dados pessoais é essencial para que a gente não perca o controle de toda essa situação. Nós possuímos dentro da legislação brasileira algumas previsões mais superficiais, por assim dizer, que fala sobre a proteção da privacidade, da intimidade, que fala sobre bancos de dados, dados cadastrais, como por exemplo na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor. O Marco Civil fala brevemente sobre essas questões, mas uma legislação específica que trate desses direitos e deveres e a forma, quais são os limites dos tratamentos de dados, ela se tornou extremamente importante. Por isso que no ano de 2018 foi sancionada a Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei ela vai começar a valer somente a partir do ano de 2020, mas isso não quer dizer que nós precisamos esperar para tomar as providências necessárias para a adequação de todos aqueles players, de todos aqueles que devem então organizar, devem criar políticas de segurança da informação, políticas de tratamento de dados, ou seja, todas as instituições, sejam públicas e privadas principalmente, que fazem o tratamento de dados de cidadãos brasileiros, precisam se adequar à lei. Mesmo que eventualmente uma empresa que receba essas informações esteja em outro país, ela precisa se adequar nessa legislação. Então, a Lei Brasileira de Proteção de Dados, a lei número 13.709, ela acaba se tornando então um dos principais pontos de proteção de dados dentro da nossa legislação. É por isso que todos nós precisamos conhecer o conteúdo dela, porque a aplicação dela vai ser muito extensa. Então, independente de qual seja a sua área de atuação, você vai lidar com diferentes situações que o conhecimento da lei se tornará muito importante. Em outros países, como por exemplo na Comunidade Europeia ou até mesmo no destaque para os Estados Unidos, possuem legislações já consolidadas, já maduras sobre a proteção de dados pessoais. O Brasil então não é um dos pioneiros, mas vem então com uma proposta que é muito importante e que tende a receber várias alterações. Eu quero destacar alguns dos principais pontos da legislação. É claro que vale muito a pena a gente pegar e ler o texto completo para ter uma compreensão um pouco mais extensa, mas é interessante destacar alguns pontos, como por exemplo, a classificação dos dados. Existem os dados pessoais,
e os dados anônimos. Dentro dos dados pessoais são aqueles dados que, né, informações que levam à identificação de uma pessoa natural. E esses dados podem ser sensíveis também, como, por exemplo, informações relacionadas à raça, religião, né, interesse político e muitas outras informações. Já os dados anônimos, né, ao contrário, são aquelas informações que não permitem uma identificação, que não sejam identificáveis, ou seja, determinada informação que não vai ligar ao número do CPF, ao nome de alguma pessoa, como, né? Então, assim, são informações que devem ser propriamente classificáveis, né, e classificadas por aquela instituição que vai fazer o tratamento para verificar quais são os limites da sua utilização. Um dos outros pontos que é extremamente importante, que a gente encontra em outras legislações também, é que nós devemos ter ciência de quais dados serão adquiridos por essa instituição, assim como qual será o tratamento, como que ela vai utilizar, com quem ela vai compartilhar essas informações. Ou seja, nós temos que ter um conhecimento prévio e aprovar esse tipo de tratamento e essa utilização também. Então, vou dar um destaque, vou lembrar novamente, ou seja, o compartilhamento dos nossos dados com terceiros precisa estar claro e numa medida tal que não seja abusiva, ou seja, a instituição ela precisa demonstrar que aqueles dados que ela está coletando são necessários para essa relação, independente de qual seja. Ou seja, então a gente tem que ter um controle, nós temos que ter ciência de quais informações que uma empresa tem sobre nós. E se houverem informações erradas, informações que não estejam conexas, né, nós podemos solicitar essa correção e até mesmo nós temos o direito de solicitar a exclusão de nossos dados pessoais a partir do momento que a gente termina esse relacionamento. Por exemplo, eu tenho determinadas informações, né, em um site, por exemplo, em uma loja virtual, não faço mais compra e eu quero que eles excluam todos esses dados. Essa é uma obrigação, então, da instituição que fizer esse tratamento. Uma outra coisa que é extremamente importante é que empresas, como a gente já falou, empresas que não estão fisicamente aqui no Brasil, mas recebem dados de brasileiros, precisam se adequar à lei também. Assim como empresas do Brasil precisam se adequar à legislação de outros países também, no que trata, né, no que se relaciona ao tratamento de dados pessoais. Um outro ponto que é extremamente importante e a gente precisa dar uma atenção, um destaque, né, uma atenção nisso, é que toda empresa que realizar o tratamento de dados pessoais precisará nomear um encarregado da proteção de dados, né, um Data Protection Officer. Essa pessoa com esse cargo, ela tem atribuições específicas e principalmente controlar, né, administrar e se responsabilizar pela forma do tratamento, do uso, do compartilhamento de todos esses dados, né? E isso é muito importante para todas essas instituições, empresas, porque caso seja comprovado que que essa empresa, a instituição não obedeceu à legislação, pode ser aplicada uma multa no valor de até 50 milhões de reais ou até 2% do faturamento anual da empresa, nesse caso, o que for maior. É claro que existem diferentes, né, avaliações, a forma como isso vai ser, né, avaliado, mas é uma multa que pode pesar bastante para grandes empresas, né, do Brasil e do exterior também. Existem vários pontos que eu convido você, né, a pesquisar, a ler na lei. Esses são alguns dos principais pontos, não quer dizer que os outros não sejam, todos esses são importantes, né? E a gente precisa analisar qual que é a melhor forma, né, tanto para nós, né, operadores do direito, quanto para empresas, aquelas pessoas com que nós lidamos, com as empresas, as instituições, né? Qual que é a melhor forma de poder, né, aplicar, se adequar a essa situação. Uma das dificuldades que vejo que nós teremos, né, justamente na aplicação da lei, vai ser a fiscalização das instituições para verificar se elas estão cumprindo com o que exige a lei, né, ou seja, as determinações técnicas do tratamento de dados, e isso vai gerar um trabalho, mas é algo esperado quando se relaciona ao cumprimento de uma legislação que exige procedimentos técnicos. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos tanto à legislação quanto à melhor forma de poder cumprir.
É muito importante que todos nós tenhamos um conhecimento, então, sobre a legislação. Não é porque ela vai começar a valer somente a partir de 2020 que a gente precisa esperar chegar, né, aquele momento para ler, para estudar e verificar as melhores oportunidades, inclusive de interação com as empresas, com essas instituições. Então é muito importante, né, e eu tenho certeza que você vai, né, logo após a gente interagir aqui no vídeo, você vai ter a oportunidade de estudar um pouco mais a legislação. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você, compartilhar um assunto que considero de extrema importância, né? Curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais para que possamos estar muitas outras vezes juntos aqui interagindo. Muito obrigado!